Fala pessoal, hoje eu tô com mais um Fiagro aqui pra vocês, dessa vez é o RZAG. Vamos dar uma olhada pra ver como que ele tá saindo aí, nesse cenário não tão positivo pro agronegócio brasileiro. Vamos dar uma analisada, ver tudo que vem acontecendo e pra saber também quais são as novidades aí desse fundo, que é o Fiagro da Risa, tá? A Risa que eu gosto bastante, eu falo pra vocês que eles entendem muito bem de agronegócio. Vamos ver mesmo se eles estão entendendo isso. Bom pessoal, o RZAG hoje custando cerca de R$ 8,40, acumulando uma queda aí de quase 10% no último ano, tá? E o dividend yield dele tá muito alto, tá? Quase 17%. É coisa, dividend yield alto mostra alto risco, tá? Primeira coisa é essa mais importante. Segunda coisa, dividend yield dele tá alto porque assim, o fundo manteve um patamar de distribuição um pouco alto nos últimos 12 meses, com a queda da cota, tá? O cálculo do dividend yield leva em conta a distribuição e o preço da cota atual. Sim, isso aqui joga o dividend yield um pouco pra cima. Então, se assustem e também não saiam comprando aí, só porque você vai ganhar 17% ao mês. Fazer esse cálculo aí que se você ganhar 17% ao mês em 30 anos, você vai ter R$ 1 bilhão. Não é assim que funciona nos investimentos, tá pessoal? Cautela e inteligência sempre. Quando a gente olha o gráfico aí dos últimos 5 anos, a gente vê, né? Infelizmente esse fundo aí acumulou uma queda bem grande, tá? E não conseguiu se firmar de fato aí no mercado. O valor justo dele R$ 9,48, PVP 0,89, mostra que de fato tá cerca de 11% descontado. E ele tem um patrimônio aí de 645 milhões de reais. 77 mil cotistas e uma liquidez aí de 1,7 milhões. E o dividendo que vem pagando 11 centavos aí, já vem pagando esse dividendo aí desde janeiro, tá? Um dividendo muito bom, estável, pagando 1% ao mês. Então o fundo vem cumprindo seu papel aí. E bom, galera, vamos para a parte que mais interessa, que é sempre o relatório. Já destacando aqui algumas coisas, taxa de administração I15. Taxa de performance 10% que excedeu o CDI. Fazendo uma comparação aqui com o Suno lá, né? O Fiagro da Suno, o Snag. Taxa de administração do RZAG bem mais alta. E a taxa de performance que lá no Snag não tem, aqui já tem. Então, assim, pontos negativos aí para RZAG nessa questão. Alguns destaques, período de média de 5, CDI mais 5, tá? É um risco bem mais alto que o do Snag por cento. Mas um fato interessante é que 92% aí dos ativos são de originação própria. Então, assim, própria Risa que emitiu o CRA. Então eles conhecem o dono e tudo mais. Não tem aquele risco de você estar investindo num fundo que compra CRAs de outras empresas, nem sabe qual é o histórico da empresa e tudo mais. Então isso que traz um pouco mais de segurança. Hoje são 34 ativos, 100% dos ativos aí focados no CDI, tá? E a duração média de 2,13 anos, né? Fundo de mais risco, pessoal, a duração de contrato vai ser bem menor, tá? Aqui ele fala um pouquinho de alguns panoramas, mas o que eu já comentei com vocês lá no STR, a gente também não teve atualizações. Soja segue em queda livre e o milho também. O algodão bem estabilizado, mas longe do patamar antigo. E aqui a gente vê, né, como que os números de cotistas cresceu bastante, agora estabilizou e talvez venha até diminuindo. DRE dele, abril, teve uma receita de 8 milhões, as despesas de 800 mil, despesa um pouco alta, tá? E aí, teve um resultado de 11, distribuiu 11, tá? Então o fundo não vem acumulando reservas aí. E a rentabilidade, né? CDI mais 2,41%, uma rentabilidade muito boa. E aqui a gente vê o portfólio fundo, né? Ele é um fundo normal, Fiagro 100% CDI. O foco dele tá na soja, tá? Tem alta concentração em soja. Praticamente 47% aí do fundo é soja. A garantia, na maior parte deles, é alienação financeira de terras, que é interessante, tá? Se tiver algum calote ou algo do tipo, o fundo entra aí para receber as terras. E a estratégia do portfólio é de fato estratégia de longo prazo, tá? E o prazo médio hoje estão superior a 3 anos, mas quando puxa a média, né? Aí a média joga um pouquinho mais para baixo. E o foco dele, né? Como eu falo, o Fiagro tá sempre nessa região aqui, tá? É Matopiba, Centro-Oeste, pega um pouquinho ali do sul, tá? Do Paraná e pega o São Paulo. Essa é a região hoje mais forte. Pará vem crescendo, mas ainda não tá tão forte. Rio Grande do Sul teve uma quedinha. Então, assim, ele tá presente nas principais regiões. E assim, as perspectivas do fundo aí, basicamente é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tá? Esse ano a produção de soja vai vir um pouco menor, porém não tão afetada, mas o fato do preço aí não tá nos patamares antigos aí complica a vida de alguns fazendeiros aí que pegaram empréstimo e tudo mais na época que soja e todas as commodities estavam mais caras. Mas a minha visão para esse mercado é muito interessante, tá? Eu acredito que a gente deve entrar em breve aí, próximos anos aí, um novo boom das commodities e o Brasil tende a ganhar muito dinheiro com isso, como foi lá de 2002 até 2010, tá? E aí, questão de alguns partes interessantes foi que o fundo adquiriu alguns CRAs aí, no valor de 20 milhões, tá? Primeiro foi o grupo Armin Scherer, tá? Grupo aí lá no Tocantins há mais de 30 anos, produz em mais de 13 mil hectares. E o outro é o grupo Unigel, tá? Uma empresa familiar, mais de 70 mil hectares aí plantados de soja. Então assim, são empresas muito grandes, tá? Deixaram de ser somente um fazendeiro e já virou empresa. Então no geral aí, questão do pipeline da estruturação, 20 milhões investidos esse mês. E aqui o portfólio do fundo, né? Tem algumas concentrações
ações, por exemplo, essas duas aqui principais, um pouco altas, né? Tornam o fundo um pouco menos atrativo para o investidor. Mas acredito que com o tempo a Risa vai diversificando aí esse fundo. Bom, pessoal, quando a gente olha o RZAG e olha o Snag, por exemplo, a gente vê que o RZAG hoje ele traz um pouco mais de risco, tá? Mas também ele promete entregar mais. Hoje ele entrega a mesma coisa que o Snag, então assim, do RZAG hoje não tá valendo tanta pena. Mas é uma visão um pouco diferente, né? Ele busca mais um investimento um pouco diferente nos FIAGs. São dois fundos do mesmo setor, mas com visões totalmente diferentes. Então assim, tem que analisar, tem que ver qual você se identifica mais. Dividendo não é a única coisa que importa, preço não é o único que importa, dividend yield também não. Você tem que olhar mais a fundo, tá? Tem que analisar, tem que ver a estratégia do fundo, tem que ver como que a gestora pensa e tem que ver com qual se identifica mais. Não adianta nada você comprar o RZAG apenas porque você achou que ele era melhor, mas se não se identifica com a gestora, é contra muitas decisões que eles tomam, você vai passar só dor de cabeça, tá? Pensem muito bem, analisem muito bem antes de investir, pessoal. Você tá comprando um fundo imobiliário, você tem que pensar que você vai ficar com esse fundo imobiliário o resto da sua vida. Não vai vender ele, você vai viver dele. Sim, não comprem para depois ficar vendendo também, que aí você vai ter dor de cabeça para gerar DARF, de imposto e tal. Vamos com calma, tá? Analisa, vê direitinho, depois você pensa em investir. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!